Queria falar com vocês de um reinício. Essa parte da palavra, a gente vai ver o capítulo 7 de Gênesis, ela fala de uma reinicialização. E é interessante, né? Que de vez em quando o computador, que nem essa, quando dá a tela azul, a famosa tela azul, é porque alguma coisa aconteceu que a gente não controlou, não pôde controlar, mas aleatoriamente aconteceu alguma coisa na vida da gente que precisa de um recomeço. Quando a gente sente que alguma coisa está mal, né, aquele famoso Ctrl-Alt-Del, né, os mais maduros usaram muito isso, mais do que vocês jovens, né? Hoje o celular hoje tem a técnica do reset, né? Reset, né? Antes para fazer o reset você tinha que simular, e era o Ctrl-Alt-Del, né? Existem algumas vezes na vida da gente que a gente tem vontade de fazer um Ctrl-Alt-Del, não é verdade? Algumas situações que acontecem, alguns relacionamentos que chegam num momento que parece que a gente não tem como sair deles ou resolver, e a gente fica com muita vontade de dar um reset, para a Elisa não ficar brava comigo, porque como ela é, né? Ela é meio americana, ou 80% americana, 100%, ela é que nem Jesus. Jesus era 100% homem, 100% Deus. A Elisa é 100% brasileira e 100% americana, né? Mas de vez em quando a gente fala uns termos no inglês aqui, né? Você precisa, e para ela dói, né? Deve doer ela na alma, né? Falar reset, né? Tudo bem. Mas é interessante que muitas vezes os homens pensam que podem. E tem toda uma onda aí, né? Querendo fazer um reset no mundo. Mas a gente sabe que tem uma única pessoa que pode fazer. E essa pessoa é Deus. E existiu um momento na história do homem, pelo que tudo indica, por volta de uns 5.000 anos atrás, mais ou menos, 4.500 anos atrás, onde isso aconteceu. Não é? E a palavra nos registra. E eu queria, só para fazer emenda com o que a gente viu a semana passada, eu queria trazer alguns versículos de Gênesis 6, só para a gente poder saber de onde saiu. Se você está nos visitando hoje, você está caindo hoje, né, nessa história, que a gente já está há algumas semanas, para poder fazer um pouco de sentido para você. Versículo 5 do capítulo 6 de Gênesis fala assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal, né? Infelizmente, essa parece que a gente poderia trazer para os nossos dias essa história, não é? E Deus viu essa perversidade crescendo naquela época. E aí o texto segue, versículo 6, dizendo: então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. Isso cortou o coração dele. É interessante a gente ver, e eu expliquei isso no domingo passado, isso aqui chama de antropomorfismo, não é uma palavra chique, metida, né? Que nada mais é do que tentar, para transmitir, e isso todos entendem que foi a ideia de Moisés, falando sobre Deus, uma coisa, Moisés não era Deus. Moisés recebeu a orientação de Deus, a unção dele para poder registrar os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Mas como ele vai dizer o que estava no coração de Deus, senão como uma forma que o homem entenda, né? Então, por isso fala que Deus se arrependeu. O que será? Algum sentimento estranho Deus teve, de saber que o coração do homem que ele fez com tanto carinho, e a gente viu lá em Gênesis 1, fez isso e viu que era bom. Quando fez o homem, viu que era muito bom. Então eu imagino que de alguma maneira Deus realmente se arrependeu naquele momento de ver a perversidade, né? Como a gente viu nos versículos anteriores. E ele também, aquilo cortou o coração de Deus. E eu sempre gosto, eu quero registrar aqui, talvez você nunca tenha parado para pensar isso, talvez a tua experiência com Deus seja uma experiência de um Deus que não se importa, de um Deus que está longe de você, de um Deus que fez o mundo e depois o mundo gira em torno das leis naturais, né? Tanto que muita gente vê a Gênesis e fala: mas isso não pode ter acontecido. A gente esquece de um pequeno detalhe, que
orientou e deu a informação para que Moisés pudesse registrar aqui da história do homem, foi o próprio Deus que criou o universo. Imagina se ele não poderia fazer alguma coisa que para nós parece fora da casinha, não é? Então, isso cortou o coração de Deus. É bom a gente saber que não é um Deus que fez tudo e deixa rolar. É um Deus que se importa comigo e com você. Amém? E versículo 7 ainda, né, de Gênesis 6, fala assim: disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. E aqui a gente pode ver que foi o grande reset, pelo menos a ideia de Deus realmente, de falar, eu vou dar aqui o famoso Ctrl Alt Del. E parece muito duro para a gente escutar isso, hoje. Mas para a gente imaginar quão duro foi para Deus poder saber isso. O que eu posso te dizer? Mas foi interessante, né, que aí a gente termina essa parte de Gênesis 6 e vai para o nosso texto de hoje, que o versículo 8 fala assim: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência, Ele mostrou graça, Ele demonstrou favor, né? E aí no versículo 14 ele fala: você, porém, fará uma arca de madeira de cipestre, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora, né? E aí a palavra diz que Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. E a gente mostrou essa figura aqui, que é logicamente é um simulacro, né, do que aconteceu, mas só para a gente ter a ideia de que foi uma coisa que Deus fez, uma coisa totalmente diferente, nova. Os registros mostram que dificilmente tenha caído alguma chuva antes desse momento. Então, Noé foi realmente digamos assim, um cara que obedeceu a Deus cegamente, a gente poderia falar, porque ele não tinha ideia para que aquilo, como é que aquilo ia funcionar, e portanto ele estava realmente nas mãos de Deus. Esse é o pano de fundo do que a gente vai ver hoje, que é realmente a execução do dilúvio, né? E o título que eu estou dando para essa mensagem de hoje é justamente essa, o reset, né? A reinicialização, parte 1. É interessante a gente pensar assim, eu, como qualquer pregador que pregue sobre Gênesis, uma vontade louca da gente resumir tudo, falar, eu vou matar o dilúvio numa pregação só. Só que é interessante que, se você olhar, são 4 capítulos de Gênesis falando do dilúvio. Então, é porque o evento em si, o dilúvio em si, teve uma importância muito grande no coração de Deus e na história do homem. E eu espero que faça sentido para você também essa parte que a gente vai ver hoje, tá bom? E eu quero dividir isso em 3 partes aí, muito simples. Os ajustes finais, antes do dilúvio, né? O cumprimento do dilúvio, ou seja, o cumprimento da promessa, e as implicações disso. As implicações que chegam para nós hoje, ok? Então, os ajustes finais. Convido então vocês a ler a partir do versículo 1 de Gênesis 7, e diz assim: então o Senhor disse a Noé, entre na arca. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Sem água aqui eu não consigo. Não precisa ser tanta água quanto da arca lá, do dilúvio, mas uma aguinha aqui vai bem, né? Então o Senhor disse a Noé, entre na arca, você e tua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. E eu queria logo aqui dar uma parada nisso. Entre na arca. Se a gente vê praticamente todas as Bíblias que a gente leu até hoje, Bíblia que provavelmente você tem, fale, entre na arca. E para nós tudo bem, em português, né? Mas a palavra, no hebraico, ela tem uma conotação interessante, que o português não nos permite ver, que é de vir para dentro. É como se Deus estivesse dentro da arca, convidando o homem. Entra. Percebe que o entra serve das duas formas, né? Se você está do lado de fora, você fala, entra. Tchau, né? Te vira. Ou você entra primeiro, fala, entra também. Entra também.
A única Bíblia que mostra isso um pouco, lógico, a Bíblia King James é uma Bíblia muito antiga, 1618, se não me falha a memória, né? A primeira Bíblia em inglesa lá, por isso ela chama, né, do rei James. E ela mostra isso, ela fala: vem tu e toda a tua casa para dentro da arca. É como se Deus estivesse fazendo para nós um convite realmente, para que a gente entrasse na arca, como se Deus estivesse dizendo que a arca seria o único lugar sagrado, o único lugar de convívio, o único lugar que Deus aprovaria quando o dilúvio chegasse, como muitas vezes acontece conosco. Muitas vezes a gente se afasta de Deus por um ou por outro motivo, talvez a gente nunca tenha tido um contato com Ele tão próximo, né? Mas é como se Ele estivesse fazendo um convite para você hoje. Eu queria que você, tudo que a gente vai falar aqui, você pensasse nisso. É como se Deus estivesse falando: vem para perto de mim, vem para perto de mim, porque perto de mim você pode ter vida, uma vida diferente. A gente, lógico, o termo técnico aqui é salvação, e a arca representa essa salvação, mas ela não é uma salvação, e nós vamos ler, eu estava lendo aqui, eu acabei largando não sei onde minhas coisas, ó Senhor. Eu vou antecipar, estou começando com os presbíteros a ver esse livrinho aqui, que eu já tinha há bastante tempo e estava lá adormecido, mas eu convido você também, se você conseguir, é um livro bem barato, se você conseguir achar, A Corrida Diária pela Santidade. E só o prefácio dele aqui, a introdução dele já me quebrantou, e por isso a gente vai começar a fazer, e quero convidar alguns de vocês também para a gente poder ver. Mas ele fala de várias coisas aqui bem bacanas, mas uma frase que ele aqui pegou, eu estava aqui com o Otávio, na verdade, na quinta-feira, né? A gente estava fazendo uma reflexão sobre isso, e uma frase, eu falei: poxa, eu queria até colocar essa frase, eu até coloquei mais para frente, mas eu queria compartilhar com vocês agora, bem simples. Ele fala assim, ó: quase, e é interessante que é bem coloquial, né? De forma que está pelo menos traduzida, né? Ok? Ele fala assim: quase vemos nossa salvação como um ingresso para o céu, ou seja, um dia, e eu tenho batido bastante nessa tecla, né? Aquele dia que eu levantei a mão e falei: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. E depois eu peguei de repente eu ganhei lá um certificado, ou talvez eu tenha chegado até o batismo, fui batizado, aí eu peguei o meu diploma de batismo, cheguei lá em casa, abri a gaveta, coloquei lá na gaveta, porque falei: pronto, já tenho um passe. Quando Jesus voltar, ou quando eu entrar no céu, vou bater lá na porta, eu vou pegar meu diploma e vou falar: sou salvo. Né? É isso que ele está falando. E ele está falando assim: quase vemos nossa salvação como um ingresso para o céu, e não como uma forma nova e melhor de viver. E eu achei isso muito profundo, bem simples, mas muito profundo, porque o convite de Jesus para nós, o convite de Deus para nós, é para que a gente conheça e possa encontrar uma forma melhor de viver, uma vida melhor, amém? E por isso, talvez, que o coração de Deus, esses versículos que a gente leu do capítulo 6, sejam tão profundos, porque Deus nos fez, né? Eu gosto muito do Tim Keller, que fala que a Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, é como se eles estivessem numa eterna dança, a dança do amor. Eles se relacionam perfeitamente entre eles, não tem maior ou menor, você não vê em nenhum momento da Bíblia, né, falar: o Espírito Santo é menor que Jesus, ou Jesus é menor do que o Pai, Deus Pai. Não, tem hora que Deus Pai não tem nenhum problema de passar toda a bola e toda a honra para Jesus, e é esse momento que ele está vivendo. Mas vai ter um momento, quando nós estivermos na glória junto com ele, que Deus Filho, Jesus, né, que a gente conhece como Jesus, vai chegar e vai passar a bola de novo para Deus Pai. E eles não têm esse problema. Então Deus criou o homem para falar: isso é tão bom que eu quero compartilhar isso com mais gente. E esse é o convite do Evangelho, esse é o convite da salvação, esse é o convite do cristianismo. É falar para vocês: olha,
Deus nos convida a viver essa alegria desse amor, desse relacionamento. Deus, quando olha e vê o homem se matando, azarando, tirando proveito, buscando a sua própria vantagem, o coração dele ficou quebrado, e a gente consegue entender dessa forma. Isso que fala a origem de tudo. Por isso a gente pode, daqui, senão como a gente vai compreender o que está passando na nossa vida hoje? O nosso egoísmo nos nossos relacionamentos. Por que a pessoa não me quer bem, por exemplo? Não é? Mas de repente eu preciso me olhar e ver como é que está a minha vida, qual é o tipo de reciprocidade que eu estou dando para a pessoa e vice-versa. Essa é a vida, esse é o relacionamento. Então, que é tudo que a gente vem fazer aqui todo domingo? É mostrar para vocês que existe uma forma melhor, que Deus teve que tomar medidas ao longo do tempo, e Ele ainda vai tomar. Um dia Jesus vai voltar. Um dia esse juízo, que nessa parte que foi através do dilúvio, Deus no final, não nesse capítulo, no capítulo seguinte, no capítulo 8, Ele vai, no fundo Ele vai falar, olha, nunca mais vou fazer isso pelo homem, de acabar um dilúvio universal como foi esse, não é? Mas a gente sabe que pelo fogo o mundo vai acabar. Então Ele fala, gente, acorda, desperta, vem para mim enquanto é tempo. Amém? Nossa, já acabei a mensagem, desculpa que pulei tudo. Mas eu achei que valia a pena. Então, vem para dentro. É o convite que Deus fez para Noé. Tá? Por quê? Porque ele foi o único homem justo que foi visto, né? E é interessante que em Mateus tem uma palavra de Jesus, né, no Sermão do Monte ainda, que ele fala assim: entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. Basta seguir qualquer coisa aí da vida. Vai para balada, vai para gandaia, vai, segue tua vida, tudo bem. Em outro texto, em Mateus 24, a gente leu na semana passada, Jesus falou, os homens casavam-se, davam-se em casamento, estavam vivendo sua vida, até que chegou o dilúvio, que é essa parte que a gente vai ver hoje, né? E é assim, então ele fala, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que eu encontro. Veja que para Jesus, ele que falou isso, ele não estava preocupado com a salvação em si, né? Que muitas vezes a gente faz isso quase que matematicamente, né? Você precisa ser salvo, você precisa levantar a tua mão. Por isso vocês vêm eu fazendo pouco isso daqui. Algumas vezes eu me penitencio de fazer pouco isso. Porque não é isso que vai... Quer dizer, isso é importante, por favor, mas o convite do Evangelho é muito maior do que isso. Tudo bem? Estamos juntos? Ok? É muito maior do que isso. É vida. É vida. Vida com Jesus. E vida abundante, como ele falou. Mas, infelizmente, a porta é estreita. Muitos preferem ficar do lado de fora. Ok. Leve com você 7 casais de cada espécie, de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Interessante que pela primeira vez aqui apareceu esse negócio de animal puro e animal impuro. Isso daqui só vai ser normatizado lá em Levíticos, também através de Moisés, mas depois que o povo sair do Egito, tudo mais, que isso vai tornar norma. Mas parece que já estava no coração do povo, Deus já tinha demonstrado aquelas coisas, que animais que serviam para comer, que animais não serviam para comer, que animais serviam para sacrifício, animais que não serviam. Por isso, alguns deles, ele fala para levar 7 casais ao invés de um só, ok? Então, só o pano de fundo aqui. Mas aí Deus fala, daqui a 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E isso, na verdade, é um dilúvio universal. Essa é a ideia que está aqui por trás. 7 dias ainda, ou seja, Deus falou lá atrás, como nós vimos, não hoje, mas a gente viu nos outros domingos, quando Deus olha, ele fala,
mundo vai ter mais 120 dias. O homem terá só mais 120 dias. Alguns pensam que aquilo era um limite de idade do homem depois do dilúvio. Não é, que a gente viu, por exemplo, Noé, que durou muito mais. Era o tempo que Deus ia ainda deixar rolar até o dia do dilúvio. Talvez 20 anos depois ele vai e encontra Noé e fala a Noé. Noé tinha 500 anos, a gente também leu isso atrás, quando ele recebe a missão de fazer a arca. Isso demorou 100 anos. Imagina, um agricultor virou pedreiro, virou marceneiro, engenheiro, tudo que você imagina para poder fazer aquilo acontecer. Mestre de obra, certo? Líder de projeto. E ele fez aquilo. Ele conseguiu convencer a família dele. A família foi para a arca com ele, mas aparentemente a pregação dele foi meio que inócua. As pessoas não entenderam isso. Eu pus aqui uma foto. Dá para ver? Não sei se dá para ver bem, mas isso aqui é um filme que eu mencionei a semana passada, né? A Volta do Todo-Poderoso, chama esse filme. É um filme muito... Eu gosto. E ele mostra justamente que é como se Deus desse para um deputado, né? Falou Noé de Nova York, e para ele fazer uma arca, tudo bem, o motivo não importa, mas a sensação que ele traz ali no filme, eu acho que Noé viveu. Lógico, não tinha lá a CS News, não tinha a Globo, não tinha a Band, né? Para ir lá, quem é esse maluco? O que esse cara está fazendo? Acho que no começo nem deram muita bola, mas conforme os anos foram passando e a obra foi crescendo, como a gente viu naquele desenho, não é? Como está aparecendo aqui, né? O pessoal começa, quem é esse maluco? O que está fazendo? E aí vai falar com ele, fala, o que é isso? Não, é que Deus me mandou fazer uma arca. Deus? Quer dizer que você fala com Deus? Ah, é? Você tem aí umas reuniões com Deus e tal. Como é que não vai explicar? Deus falou que vai chover. Chover? O que é chuva? Para que isso aí? Você é maluco? Provavelmente foi tratado como um lunático. 100 anos. E aí, de repente, chega aquele momento que Deus fala, a arca provavelmente pronta, já não como aparece nos desenhos, né? A arca já prontinha, e Deus fala para ele, querido, em 7 dias a coisa vai acontecer. E durante 40 dias e 40 noites, que é muito interessante também esse número na Bíblia, não vamos aqui gastar muito tempo com isso, muitas vezes, por exemplo, 40 anos no deserto foi o que o povo ficou, né? 40 dias e 40 noites foi o tempo que Jesus ficou no deserto sendo tentado. Entre várias outras que a gente poderia mencionar, né? 40 dias foi o tempo que Jesus ficou depois da ressurreição aparecendo com os discípulos. É como se tivesse uma sensação de completeza nesse tempo, né? Ou seja, o tempo da purificação, o tempo necessário para que o mundo todo daquela época, com a sua iniquidade, tivesse absolutamente purificado. E só a família de Noé teria sobrado. E os animais que estavam na arca, ok? Então, ele segue aqui, no versículo 5 fala, e Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Amém? Então, depois dessa preparação, dessas palavras finais, vem o cumprimento. E a gente pode entender aqui o cumprimento da promessa, feita 120 anos antes, que ele ia acabar com o mundo daquela forma, ou o cumprimento do juízo. O primeiro juízo, só fazendo memória aqui, Deus deu a Adão e Eva quando eles comeram do fruto proibido, ou seja, eles desobedeceram e Deus falou, olha, maldita é a terra, não vocês, né? Deus não fez nenhuma maldição para o homem naquele momento, mas ele foi o primeiro juízo de Deus com relação aos atos dos homens. Agora aqui está acontecendo o segundo, e a promessa é que vai ter mais um, mas isso vamos deixar lá no final, amém? Então, eu trazendo Números 23, 19, que diz assim, Deus não é um homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Amém? Então, Deus prometeu e Deus cumpriu. E esses são os versículos que falam do cumprimento daquele juízo.
Versículo 6 fala: Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca e por causa das águas dos dilúvios. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves, de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca como Deus tinha ordenado a Moisés. A Noé, perdão. E depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, preciso, né? Nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram, e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. E aqui, só chamando a atenção, todas as fontes das grandes profundezas jorraram. Existe muita especulação com relação ao dilúvio, primeiro, se aconteceu ou não, e outra, se o dilúvio foi total, universal, como a gente entende que a palavra nos mostra, ou se ele foi um dilúvio parcial, só ali na Palestina, alguma coisa do tipo, né? E da onde veio tanta água, por exemplo, né? As perguntas. Mas tem uma explicação, os estudiosos vão mais fundo, né? Então, por exemplo, na Ara, ele mostra-se todas as fontes das grandes profundezas jorraram, ele fala, romperam-se todas as fontes do grande abismo. E eu queria só pôr um desenho aqui, desculpa que ele está em inglês e não deu para traduzir aqui, que mostra aqui, bem basicamente, deixa eu ver se eu consigo pegar uma colinha aqui. Se vocês veem aqui, embaixo da terra, por exemplo, vocês sabem que no Nordeste tem o aquífero, tem os nomes, né? Os aquíferos, tal, tem muita água lá embaixo, né? Muita água. E naquele tempo, aparentemente, tinha mais ainda, né? Muita água, e de repente o que se fala é que teve uma ruptura aqui de frição, tá? E começou a ter rachaduras, e essas rachaduras, então aquela água provavelmente incandescendo, né? Muito quente, elas começaram a sair aqueles, como se geyser, né, que chama aqueles, ou geyser, não sei, aquela que sobe, mas ela foi tão alta, a pressão era tão grande que ele foi até a atmosfera. E aqui os entendidos aí, os universitários, qual é a temperatura lá em cima, onde os aviões andam? Lembra-se, alguém já pegou um avião, quando fala lá, senhoras e senhores, estamos aqui voando a menos 55 graus, alguma coisa do tipo, certo? Então imagina aquele vapor de água quente, aquele jorro de água fervendo em ebulição, sobe, chega lá em cima, aquela temperatura muito baixa, abaixo de zero, e começa a cair. Provavelmente choveu granizo no começo, certo? Choveu granizo, chuva pesadíssima, ok? Então, esse foi o blend. E aí tem uma coisa interessante que a gente não dá muita bola. Já ouviram falar em Pangeia? Sabe o que é isso? Vou trazer um versículo mais antigo aqui. Espera aí que eu estou com... Deixa eu tirar o laser aqui. Pronto. Gênesis 1:9 fala assim: E disse Deus: Ajunte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto das águas. O que dá a entender aqui, a leitura que a gente pode fazer? Que existia terra, né? Uma só terra. A terra era um bloco só. E depois as águas. Ok? Naquele momento, essas fissuras começaram, e aí eu quero ver se eu consigo fazer aqui uma simulação. Se você ver, logicamente, ali já tem uns desenhos que falam assim que a África e a América do Sul, por exemplo, elas são perfeitas, né? Como se tivesse um encaixe perfeito, só que alguma coisa aconteceu, elas se separaram, né? A gente pode aqui se eu for feliz aqui no meu simulacro, está vendo?
Ah, não aparece lá? Eu estou vendo aqui. Que furo. Não sei como fazer para vocês verem aí. Mas eu vou, tudo bem, vou tirar a brincadeira aqui. Mas esse globinho aí, né? Se você olhar no YouTube lá, você vai ver que ele quebra assim. É como se ele se separasse, e aí os continentes então vão no tempo. Isso chama da deriva continental, né? A deriva continental. Os continentes vão se abrindo. Alguns falam que isso está acontecendo há milhões de anos. Não pode ser, porque senão já tinha batido ao contrário, né? Porque eles vão se separando milimetricamente ao longo do tempo. Por isso favorece a ideia da Terra jovem, né? Entre 6 e 10 mil anos, onde depois que aconteceu o dilúvio, então ainda existe essa separação. Então, isso ajudou nesse fenômeno das águas, ok? Isso só para vocês saberem o que está por trás aqui. Bom, seguindo em frente, então, versículo 15, diz assim: casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram a Noé e entraram na arca. Os animais que entraram foram macho e fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Moisés. Então o Senhor fechou a porta. E aqui também eu queria chamar a sua atenção. Não foi Noé que fechou a porta. O Senhor fechou a porta. Ninguém precisa ficar preocupado, por exemplo, com as pessoas que estão à sua volta. Ah, você vai fechar o céu, você vai abrir o céu para elas, né? Então, nós fazemos como Noé. Nós testemunhamos, nós alertamos, nós convidamos, mas o abrir ou fechar de porta é prerrogativa de Deus. Amém? Então, a gente pode ficar tranquilo com isso. Mas guarde essa sensação um pouquinho, que eu quero voltar a isso no final, nas conclusões. Amém? Começa o dilúvio, versículo 17. 40 dias durou o dilúvio sobre a terra, e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. As águas desapareceram, aumentando muito sobre a terra, a arca flutuava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. Não sei se você percebeu naquele desenho uma coisa interessante também. Alguns, que eu já ouvi esse negócio, eu vi discussões no próprio YouTube e tal. Ah, mas como? Imagina o pico do Everest, teve água suficiente para cobrir o pico do Everest? Não tinha pico do Everest. A terra era uma só, tinha montes, mas era uma coisa bem mais suave. Da onde vêm as grandes cordilheiras que a gente pega, Cordilheira dos Andes, por exemplo, né? Que a gente conhece bem, Serra da Mantiqueira, onde vem? Foi justamente quando começa, né, a Pangeia quebra, racha. Então, como se fosse um amassamento, né? Algum lugar que pega mais embaixo, outro não, e começam a subir as montanhas. Então, os picos eram muito mais tranquilos para serem cobertos. Amém? Versículo 20, as águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas, as existentes na época. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram, aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e toda a humanidade. Tudo o que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego de vida, morreu. Muito triste a gente pensar. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais grandes, os animais pequenos, que se movem rente ao chão, e as aves do céu foram exterminados da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. As águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. E aqui termina o capítulo 7. A gente pode olhar pela misericórdia de Deus, que resgatou aquela família, salvou a família de Noé. Como eu disse, aparentemente o único que era justo era Noé, mas a família dele foi salva junto com ele. Mas, como as estimativas demonstram, a população do mundo naquela época poderia chegar até 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão de pessoas. E 1 bilhão de pessoas, menos 8, foram destruídas junto com o dilúvio naquele momento. Com certeza o coração de Deus se quebrou. Porque não só por ter visto o pecado,
abundando no mundo, mas vê a consequência do pecado. E com certeza o coração dele se quebrou. Quais as implicações disso para a nossa vida? E eu queria, então, encerrar nos próximos minutos com isso. E eu queria trazer um texto de 2 Pedro 3, que fala de algumas coisas muito interessantes sobre o impacto desse momento aqui e que conclusões a gente pode tirar. 2 Pedro 3, a partir do versículo 3, diz assim: antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Será? Será que está acontecendo? Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Está aqui Pedro citando o dilúvio. E aí ele fala: pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aqueles 120 anos, desde que Deus tomou a decisão, e até o momento do dilúvio, para ele foi como um dia. A promessa e digamos assim, o aviso que ele deu para Adão, que no dia que ele comesse do fruto da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Adão viveu até 938 anos, se não me falha a memória, alguma coisa assim. Como um dia. Mas o que Deus prometeu, Ele há de cumprir. Amém? E esse texto aqui, acaba aqui até o versículo 9, né? 2 Pedro 3, fala assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Não adianta querer macetar o Apocalipse, né? Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus ainda continua querendo ver a gente dançando junto com Ele. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E aí quer convidar você a dançar. Quais implicações práticas para a nossa vida? Eu quero só usar 3 aqui para a gente terminar. Tudo bem. Queria fazer surpresa com o texto, mas está aí. Assim como nos dias de Noé, Deus continua pronto para nos perdoar e nos receber. Amém? Espera por você. E é interessante que Isaías, do seu primeiro, ele começa, né, o profeta Isaías, que é um livro muito importante da Bíblia, foi o profeta que profetizou sobre Jesus, né, e tudo mais, sobre o Messias, e ele começa o livro dizendo isso aqui, ó: o boi reconhece o seu dono, o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, sabe aonde ela tem que ir para comer, mas Israel, ou seja, o homem, o povo de Deus da época, nada sabe, o meu povo nada compreende. É como se ele dissesse: está tudo aí, gente, está tudo aí, tudo que eu podia mostrar para vocês eu já mostrei, eu fiz o mundo, olha o sol, olha a maravilha que é o lugar onde a gente vive, olha a nossa vida, a fantástica máquina que o nosso corpo é, não é? Quando tem um bebezinho, uma criança, estamos aqui, a Ana, minha filha, se Deus quiser, dia 24, o Theo vem. 25, que coisa, né? Botei que é 24. 25. 25. Vem a vida mais um bebê, se Deus quiser, com a glória de Deus. Se você olha para uma criança, você fala: Deus, isso é fantástico. Eu falo: não, isso foi fruto do acaso. Duas moléculas, 2 células que juntaram, as amebas que ficaram inteligentes.
né? Aí eu vi um pastor brincando com ele, falou, cumprimenta, ô amebinha, tudo bem? Ô amebão, tal, né? É como se a gente, né? Tudo bem. Então, está tudo aí, gente, mas o mundo, as pessoas à nossa volta, seus amigos de escola, seus amigos de trabalho, se você falar que virei crente, como é que vai ser a recepção? A zombaria. Não tem entendimento para as coisas mais simples de Deus. Mas o que é bom? Que Jesus, Ele é a porta. Repetindo um pouco o que nós vimos semana passada. Mas também Ele é a verdadeira arca, que é capaz de salvar para a vida, certo? Para a vida eterna. Como Jesus disse lá, né, em João 10:9, eu sou a porta, e quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. Amém? Jesus é a porta, mas Ele é a própria arca. O que é o cristianismo, senão o convite de Jesus para andar com Ele? Andar com Ele. Esse é o convite. E aqui estava, né, aquilo que eu acabei falando, se eu pus nesse momento aqui, ficou mais bonito, né, do que eu só falando. Quase vemos nossa salvação como um ingresso para o céu, e não como uma forma nova e melhor de vida. Deus quer que você tenha uma vida nova e abundante, uma página nova, não importa até onde você chegou, e é isso que Ele espera. E o último ponto aqui que eu queria ter com vocês, mas Jesus é aquele que tem as chaves para abrir e fechar a porta. Bem? Em Apocalipse 3, a gente lê, Apocalipse 3:7, a gente lê, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Eu queria que você pensasse um pouquinho nisso e visse assim. Teve um momento que talvez o filho, né, que João, no começo do Evangelho de João, ele fala que nada no mundo, tudo foi feito por ele. O filho já estava desde a criação do mundo. Certo? E talvez Jesus tenha fechado aquela porta da arca. Não como Jesus, o homem Jesus, mas como o Filho de Deus. A pessoa do Filho de Deus. Fechou a porta. Mas Ele tem a chave. E Ele abriu. Como Ele abriu essa porta? Através do sacrifício que Ele fez na cruz. Ele morreu na cruz. E naquele momento, aquela porta que tinha sido fechada, ela foi aberta de novo. E ela está aberta. Para que eu e você possamos entrar. Para que eu e você possamos entrar e sair. E ter vida eterna. E ter vida abundante. Abundante. Amém? Esse é o convite da fé. Né? Paulo fala assim: a palavra está perto de você, está na sua boca e em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a tua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Amém? Essa é a palavra. Isso é que a gente queria falar. E talvez você esteja pensando, puxa, mas como é que eu tenho acesso a isso e tudo mais? E eu pensei que ia poder projetar aqui, mas não sei porque eu perdi um slide. Essa semana, não sei quem tem aqui o YouVersion? Eu? Até que nem tanta gente, né? Acho que foi na sexta-feira, teve um versículo bem simples lá. 1 João 1:9. Será que dá para falar de cor ou não? Vou abrir aqui, vamos fazer cola. Vamos ver se a gente pode falar junto esse versículo. 1 João. Se você não tem sua Bíblia, mas pelo menos tenta repetir com a gente. Fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo
para perdoar os nossos pecados e nos perdoar de toda injustiça. Podemos fazer mais uma vez isso? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Gostei muito da Helena Tanuri, né, que traz esse, não sei se vocês viram lá, tem um videozinho, né, que explica um pouco o versículo, e ela falou assim, ó, se confessarmos, e ela faz um comentário que eu achei muito rico. Ela fala assim: nós somos muito bons para perceber as coisas erradas que as pessoas fazem para a gente, as palavras que nos agrediram, as palavras que nos incomodaram, as pessoas que são diferentes de nós. Mas nós somos muito ruins para perceber os nossos atos que não agradam a Deus, a forma como que nós podemos quebrar o coração de Deus por algum ato egoísta, por algum ato imaturo, por uma maldade que sai do nosso coração. Porque você sabe, ó, deixa eu contar uma coisa para vocês, nosso coração é ruinzinho, viu, gente? Ele é bem ruinzinho, bem ruinzinho. A palavra fala que mais enganoso é o nosso coração, né? Eu queria convidar você a fechar teus olhos nesse momento. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Será que você tem alguma coisa para confessar ao Senhor nesse momento? Ele está com o coração dele na expectativa desse momento, de ouvir o teu coração, porque Ele quer compartilhar com você do amor dele. E os nossos pecados não são aqueles assim que a gente fala assim: ah, Senhor, perdoa os meus pecados, que são muitos. Lindas palavras, mas palavras vazias. Ele quer que você tenha consciência daquilo que você sabe que magoou. Talvez o coração de uma pessoa que está ao teu lado, talvez o coração de uma pessoa que está distante, mas que cada vez que isso acontece, a gente sabe que o coração de Deus também é magoado. Mas graças a Deus, que a promessa dele é essa: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Fala: Senhor Jesus, eu te peço perdão por ter errado dessa forma, e eu queria nesta manhã declarar que eu quero andar contigo, Senhor. Ó Senhor, eu aceito o sacrifício que Jesus fez na cruz como real para mim, suficiente para mim, e eu quero dar esse passo de fé em teu nome, para te honrar e pelo amor que o Senhor dedicou a mim, não só naquela cruz, mas desde sempre, desde a criação, desde o dilúvio, desde o tempo do Egito, desde o nascimento de Jesus, e por tudo que Jesus fez, tudo que Ele ensinou, e por estar comigo, pelo Teu Santo Espírito, que me convence do meu pecado e quer me dar uma vida e vida em abundância. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém.